Sem esses dois fatores, nunca existirá a verdadeira humildade. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. No programa de hoje nós vamos refletir sobre humildade. E eu sei que muitas vezes quando a gente ouve essa palavra, existe uma série de equívocos, porque a gente às vezes tem uma perspectiva, uma visão sobre humildade que não corresponde àquilo que em essência se constitui a virtude. E eu sei, humildade é uma virtude complicada. Em primeiro lugar, porque se a pessoa fala assim, eu sou muito humilde, já não é mais, né? Já está começando a ter um pouquinho de orgulho. Mas vamos lá, vamos hoje aprofundar um pouco a questão da humildade para que a gente possa identificar aqueles alicerces, as bases sobre as quais essa grande virtude, essa virtude necessária, ela pode e deve ser construída. Eu quero começar primeiro com alguns equívocos que as pessoas possuem. Às vezes a pessoa acredita que humildade é o auto-menosprezo, é a autodepreciação, é a gente reconhecer o que nós não conseguimos fazer. E isso, além de ser um equívoco, pode trazer consequências perigosas. A primeira consequência perigosa é a gente confundir autodepreciação com virtude. Lembramos que no passado nós tivemos algumas religiões que promoviam a automutilação, o autoflagelamento como sendo elementos de virtude. E, com todo o respeito que as expressões religiosas, todas elas têm, quando a gente começa a enveredar por esse caminho, nós não estamos adotando uma postura verdadeiramente humilde. Nós estamos simplesmente nos desvalorizando. E a gente não pode confundir isso. Uma pessoa ser coitadinha, ela ser vítima, não significa que ela está cultivando a verdadeira humildade. Ela pode estar naquela situação por imposições externas ou consequências das próprias escolhas, mas o fato é que a posição de vítima, ela não é necessariamente uma virtude se a pessoa não traz a verdadeira humildade no coração. Esse é o primeiro ponto que a gente deve se lembrar quando a gente falar de humildade. Humildade não é sinônimo de humilhar-se. São dois verbos diferentes, tá? Humildar-se e humilhar-se. São duas coisas completamente diferentes. E quando a gente começa a se menosprezar, se desprezar, não valorizar o que a gente pode fazer, a gente não está sendo humilde. A gente às vezes está simplesmente caminhando nessa estrada que tem uma direção contrária. A segunda consequência negativa dessa postura é que quando a gente adota essa vertente, essa perspectiva de se auto-menosprezar, nós vamos diminuindo a nossa capacidade de agir e de sermos úteis às outras pessoas. Já viram aquela pessoa que quando convidada a uma determinada tarefa, ela fala assim, não, mas eu não posso fazer isso, eu sou muito humilde, eu não tenho condições. E a pessoa, às vezes, ela se esquece que em muitas situações é no trabalho, é na ação que a gente se fortalece, que a gente se desenvolve, que a gente cresce. Então, não adianta a gente buscar essa postura do humilhar-se como sendo sinônimo da humildade. Ok, entendemos os equívocos, agora vamos para aquilo que caracteriza realmente a humildade. Qual é a fonte da qual essa virtude nasce? A primeira fonte, o primeiro fator é o reconhecimento da transitoriedade de tudo o que nos cerca. Tudo o que nós temos é passageiro, é por algum tempo. O corpo humano nós vamos utilizar por algum tempo. A posição que a gente ocupa, seja ela de maior ou menor destaque, nós ocuparemos por algum tempo. A gente vai ter títulos e posses por algum tempo. Tudo na vida é transitório, passageiro. Até os amigos, às vezes nós temos alguns amigos, esses amigos passam. Até os inimigos.
Lembra que de vez em quando a gente tem uns inimigos numa fase da infância, pessoas que não gostam da gente, aí a gente muda, aí envelhece um pouquinho, amadurece, muda os inimigos, né? Agora são outros. Tudo é transitório, tudo é passageiro. Para que a gente reconheça o valor da gente aproveitar de maneira positiva essa experiência pela qual a gente está passando. Ainda que seja uma experiência complicada, difícil, ou que seja uma experiência de tranquilidade, uma experiência de bonança, de riqueza, é entender essa transitoriedade, para que a gente não se identifique com aquilo que está fora e a gente perceba o nosso papel de sermos peregrinos pela vida. A gente está passando por aqui. O mundo vai continuar depois que tivermos saído dessa experiência material. Ele vai prosseguir. Sem a gente aqui, estaremos em outro campo de experiência, mas as cidades, os governos, os povos, as escolas vão continuar seguindo o seu caminho. Essa compreensão da transitoriedade de tudo que nos cerca é algo importante para que a gente aprofunde mesmo o nosso entendimento sobre humildade. Segundo elemento, tudo provém de Deus. Nada do que nós temos, do que nós usamos, das posições que nós ocupamos, inclusive a nossa própria vida. Nós não demos origem à nossa vida. Ela foi doada, ela foi concedida pela misericórdia, pelo amor do Criador. Essa constatação ela é importante para que a gente desenvolva um senso de agradecimento, para que a gente desenvolva a gratidão por aquilo que nos cerca. Porque sem a compreensão de transitoriedade, das nossas limitações, do nosso papel pequeno na grande orquestra do universo e sem gratidão a Deus, nós não construiremos a verdadeira humildade. Ela nasce desses dois mananciais. Quando nós entendemos a nossa pequenez, a transitoriedade daquilo que nos cerca, nós não nos apegamos àquelas verdades absolutas, ao dogmatismo. Tudo muda, tudo se transforma. Lembramos que as concepções científicas mais avançadas de 150 anos atrás, a grande maioria delas se renovou, mudou. Tudo caminha na direção do progresso, da mudança, da transformação, da renovação, da transitoriedade. E por isso, nós precisamos compreender que viver de maneira humilde, cultivar essa virtude da humildade, não significa a gente se menosprezar, se depreciar. Significa a gente olhar para a vida, perceber o quanto a vida é maior do que tudo que nós temos, do caráter transitório de tudo que nos cerca e alimentarmos essa gratidão a Deus por aquilo que Ele nos oferece, a começar pela própria vida. Assim, nós conseguimos endereçar, dar origem à verdadeira humildade. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão. O versículo está na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 17, e nos diz: todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, na qual não há mudança nem sombra de variação. Emmanuel intitula o seu comentário Em torno da humildade. Afinal, que possuímos que não devemos a Deus? A própria vida de que dispomos se reveste de tanta grandeza e de tanta complexidade que só a loucura ou a ignorância não reconhecem a divina sabedoria em seus fundamentos. Para a consideração disso, basta que o homem reflita no usufruto inegável de que se vale na mobilização dos bens que o felicitam no mundo. O corpo que lhe serve de transitória moradia é uma doação dos poderes superiores, por intermédio do santuário genético das criaturas. Os familiares se erigem como sendo apoios de empréstimo. A inteligência se lhe condiciona a determinados fatores de expressão. O ar que respira é patrimônio de todos. As conquistas da ciência, sobre as quais baseia o progresso, são realizações corretas, mas provisórias, porquanto se ampliam consideravelmente de século para século. Os seus elementos de trabalho são alteráveis de tempo a tempo.
A saúde física é uma dádiva em regime de comodato. A fortuna é um depósito a título precário. A autoridade é uma delegação de competência, obviamente transferível. Os amigos são mutáveis na troca incessante de posição, pela qual são frequentemente chamados à prestação de serviço, segundo os ditames que os princípios de aperfeiçoamento ou de evolução lhes indiquem. Os próprios adversários a quem devemos preciosos avisos são substituídos periodicamente. Os mais queridos objetos de uso pessoal passam de mão em mão. Em qualquer plano ou condição de existência, estamos subordinados à lei da renovação. À vista disso, sempre que nos vejamos inclinados a envaidecer-nos por alguma coisa, recordemos que nos achamos inelutavelmente ligados à vida de Deus que, em benefício de nossa própria vida, ainda hoje tudo pode rearticular, refundir, refazer ou modificar. Uma profunda página de Emmanuel, nos ajudando a compreender um pouco mais dessa virtude, às vezes tão mal compreendida como é a humildade. A proposta para que coloquemos em prática a reflexão é desenvolver a nossa humildade, sem cair naqueles equívocos do auto-menosprezo, da valorização dos problemas como sendo sinônimos de humildade. Não, hoje a gente vai fazer diferente. Vamos reconhecer a transitoriedade daquilo que está à nossa volta, sejam coisas difíceis, sejam coisas fáceis, sejam coisas prazerosas ou dolorosas, essa transitoriedade, e vamos fortalecer a gratidão ao Criador pela oportunidade da vida. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!